Então vamos lá, doutora Beth. O pessoal está botando as perguntas aí novamente. Ai, E que eu bom, queria ótimo. perguntar como que é o tratamento da codependência? Se tem cura, ou se a pessoa tem que tratar o resto da vida, ou é algo tipo crônico, e como que é o tratamento dentro da psiquiatria, ou é mais da psicologia, né, do que da psiquiatria? Uhum. Sim, isso sim. Bom, primeiro preciso clarear que não é uma doença, eu não vejo como doença, eu vejo como um transtorno, sim, mas de personalidade. Por isso que eu entendo assim, que é um desenvolvimento distorcido dessa personalidade. Vendo dessa maneira, então a gente na psiquiatria, a gente divide em transtornos de personalidade e doença, exatamente, né? Então eu estava dizendo que o transtorno da codependência é um transtorno, eu vejo, e vários profissionais também veem, claro, não é uma opinião minha apenas, né? De que seja um transtorno de personalidade. Portanto, não é uma doença. A personalidade a gente não cura, a personalidade a gente pode dizer, pode mudar. Então, o jeito de ser da gente, a gente pode mudar. A gente tem muito poder para mudar a nossa personalidade. Mas isso não significa cura. Então, é por isso que esse nome não bate. E aí, acaba que fica sendo uma coisa crônica, porque a gente recebeu uma série de programações. Então, é importante, sim, a gente trabalhando essas programações, tomando consciência. É um tratamento longo, não dá para ser um tratamento de 10 Não. sessões e acabou. Não tem como, porque é um tratamento, primeiro, que tem que trabalhar essa criança interior ferida, desenvolver esse adulto, trabalhar outros personagens. Tem um outro personagem que a gente não falou, que é muito comum na codependência, que é um crítico interior muito, assim, severo. Então, esse crítico severo, que muitas vezes até, acho que é Carlos o nome dele, né, que tinha perguntado, esse crítico também fica estimulando culpa na pessoa, na criança interior ferida. Então, assim, trabalhar esses personagens, compreender esses personagens, tem vários outros que não dá tempo da gente falar aqui, talvez, mas então a pessoa precisa dar conta deles. E esse adulto ir trabalhando cada um desses personagens para que eles se tornem mais leves, mais, não é curados o nome, mas menos atuantes na vida da pessoa. E quanto Uhum. mais isso acontece, esse adulto vai ganhando poder e conduzindo a vida da pessoa, mais ela vai tendo uma vida boa, uma vida leve, uma vida funcional. E eu posso falar isso tranquilamente pensando na minha própria história. Eu já fui terrivelmente codependente, eu já fui assim, codependente de pedra, de ter dois maridos narcisistas, né? Então, assim, coisas assim do arco da velha, né? Coisas assim, mãe e pai narcisistas encobertos, uma coisa assim, tenebrosa, né? E eu, assim, hoje minha vida é muito leve, eu vivo muito bem. Mas assim, por quê? Porque é um trabalho imenso de muito tempo É. e que nunca acaba. Por que não acaba? Porque, como é personalidade, tem coisas ali gravadas que de vez em quando dá assim, uma rasteira na gente. Quando você Nosso menos percebe, inconsciente. você tem um comportamento que você fala, esse comportamento aqui é codependente. Então, assim, o que você vai fazendo é superando, 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 e é um trabalho lindo. A superação é uma coisa maravilhosa. Quando você olha para trás e fala, nossa, olha aquelas coisas que eu fiz, hoje eu não faço mais. Que coisa boa poder viver assim, viver em paz, viver sem uma guerra Sem dentro uma da mente. busca, né? Uma busca que parece que não tem fim. Isso, exatamente. Então, assim, a superação é possível e eu entendo que as pessoas, e muitas pessoas chegam nela, eu entendo que é possível que as pessoas se esforcem para isso. Agora, é preciso, de verdade, abrir mão de certas vantagens que essa codependência tem, Sim. porque tudo tem vantagens. Não é? As pessoas às vezes têm vantagens de ter. Por exemplo, pode ser que uma pessoa tenha vantagem de ser codependente porque os filhos paparicam, os filhos dão todo aquele carinho que ela gostaria de receber. Então, aí a pessoa quer continuar naquele lugar. Estou dando só um exemplo aqui. Tá? Uhum. E muitas vezes, por exemplo, a pessoa está nesse lugar, ela tem. As pessoas têm dó, as pessoas têm pena, passam a mão na cabeça, oh, coitadinha, olha, mas ele é forte, mas olha como O marido sofre. não pode pedir o divórcio, né? É, exatamente, né? Então, eu vejo que assim, é possível. Isso que é interessante a gente ver, né? Que
por mais que dê trabalho. E as pessoas falam, ai, mas dá muito trabalho. Ué, mas por que as pessoas se assustam com o trabalho? A gente não trabalha todo dia na vida, a gente não se esforça. Tudo que a gente quer, a gente não vai atrás. Por exemplo, você fez o 3º grau. Quanto demorou para você chegar nesse diploma? Todo o ensino fundamental, o ensino médio, 3º grau, às vezes teve que fazer cursinho, vestibular. Demorou quantos anos? E você estava preocupada com isso? E por que não vale a pena a gente investir na nossa recuperação, mesmo que seja um trabalho mais longo? Não estou falando que vai demorar 11 anos, não quis dizer isso, mas as pessoas querem resultados muito rápidos, às vezes. E não é assim, porque é muito profundo. Mudar hábitos, mudar isso, é muito profundo. Mudar, olhar lá na história, né, cavocar lá dentro, encontrar padrões que nem sempre estão evidentes para a pessoa. Dá E trabalho, também as mas vale a pessoas pena. talvez não querem voltar e procurar porque dói, né? Exatamente, mas vale a pena. Vale demais. É Eu sempre demais. estimulo. Eu acredito. A Cecília está perguntando se é possível mudar a personalidade de uma pessoa com quase 60 anos de idade. Com certeza, com certeza. Mudar a personalidade não depende de idade. Ok, eu entendo a pergunta dela, porque a gente tende a achar que as pessoas, na medida em que vão ganhando idade, elas vão também se cristalizando em certos conceitos. Às vezes se tornam mais rígidas. Ok, então talvez dê um pouco mais de trabalho se tiver acontecido isso, mas dá para mudar sim. Gente, nossa, enquanto a gente estiver vivo, estiver respirando, a gente pode mudar. Eu não vejo nenhum empecilho, de verdade. A Pierro está perguntando como é o tratamento. É só terapia? Então depende. Aí foi uma pergunta bem interessante, porque às vezes a pessoa chega num consultório e ela tem a codependência, mas ela já está deprimida. Por quê? Depois de muito sofrimento, de muitos tombos, vamos colocar bem claramente, a pessoa já está desgastada, já está desacreditando da vida, ela pode estar muito ansiosa. Ah, por quê? Uma coisa interessante de relembrar aqui. As pessoas vão ganhando idade e vão ficando mais ansiosas para fazer relacionamentos dar certo. Por quê? O tic-tac do relógio, né? Ele está passando, ele está passando. E a pessoa fala, não, mas espera aí, eu tenho que encontrar logo essa pessoa. E aí? Eu estou sozinha? E agora? Então, assim, pessoas muito ansiosas. Às vezes a pessoa já não dorme bem, está tendo doenças psicossomáticas por causa dos traumas, essa criança interior não está trabalhada. Então, muitas vezes a pessoa chega com outras questões, a gente chama de comorbidades. Ou seja, além da dependência, da codependência, ela tem outros problemas que se adicionaram por causa de todo esse sofrimento e dela não ter encontrado uma solução antes. Então, a gente às vezes precisa entrar com um tratamento psiquiátrico em conjunto. Então, a gente faz um trabalho, eu faço muitas vezes o psicológico e o psiquiátrico. Muitas vezes eu faço só o psicológico, não precisa fazer o psiquiátrico. Mas, às vezes, precisa, sim, entrar com medicamentos. E, às vezes, um medicamento antidepressivo, um medicamento para dormir, um medicamento para minimizar o sofrimento. Porque, muitas vezes, a pessoa está num nível de sofrimento que ela não consegue mais acreditar em nada. Uma negatividade, aquela negatividade está, assim, transbordando. Então, ela precisa de um medicamento. E não é nada do outro mundo. As pessoas têm tanto, muitas vezes, preconceito com os remédios. Pensa que vai tomar o resto da vida e não é assim. Não, às vezes por alguns meses, até ela se levantar, até ela conseguir dar conta melhor da vida, e aí depois para. É uma coisa simples. Quem está em cativeiro, sinceramente, eu acho fundamental esse acompanhamento psiquiátrico com fármacos, porque você não tem ferramentas para você buscar um equilíbrio emocional com outras ferramentas. É guerra, né? Você está ali dentro de um campo minado. Eu fiquei 10 anos com tratamento psiquiátrico com fármacos e eu não me arrependo nem um pouco, porque me salvou de suicídio várias vezes, né? Então as pessoas têm um pé atrás e acham que vão tomar o resto da vida. E eu não tomo mais minha filha vai fazer 9 anos agora, dia 12 agora, dia dos namorados, ela faz 9 anos, e desde a gravidez dela eu não tomo absolutamente nada. Não é pro resto da vida, gente. Hoje o que eu tomo e acabou. E as pessoas têm medo, eu acho que é medo de ficar viciado e tal, mas eu sempre falo, sobreviventes, em guerra, você tem que ter aí todas as ferramentas à sua mão para você conseguir salvar-se
e sair do cativeiro depois. Depois de sair do cativeiro, aí sim entra com a terapias alternativas. Você pode fazer um desmame com o próprio profissional que vai introduzir, né, essa medicação e ir colocando outras alternativas que dá certo, gente. Não se desespere. Não se desespere. A Janaína está falando que quanto tempo, muitos anos, a doutora Beth falou, né? Depende, né, doutora Beth? Depende de como a pessoa vai reagir, isso tudo, eu acho. E às vezes depende muito do quanto a pessoa está empenhada para a mudança. Porque muitas pessoas, elas vão com muita resistência à mudança. Elas querem... Tem um lado delas, vamos dizer, o adulto delas diz, eu quero mudar. Mas a criança, eu não quero mudar. Ou, percebe? Então, outra personagem lá dentro não facilita a mudança. Então, é por isso que é tão difícil de a gente pensar quanto tempo é possível, dura um tratamento, porque depende muito do quanto a pessoa consegue se empenhar, realmente exercitar o que a gente sugere, ou né, encontrando as soluções. E algumas pessoas vão muito rápidas, é impressionante, é muito gostoso ver. E outras pessoas mais lentas, mas cada um tem o seu ritmo. A gente respeita o ritmo de cada um, óbvio. Né? O Matheus está dizendo, eu sou empregado da minha própria mãe e sou vizinho dela. Minha mãe é narcisista, sou casado com uma mulher narcisista há 12 anos. O que faço? E aí já vou encaixar com a última pergunta. Quais são os passos para as vítimas saírem da codependência? Tem um passo a passo? Então, assim... Vai depender, não tem um passo a passo assim. Por quê? Porque, primeiro, existem diferentes tipos de codependentes. Se a gente falar assim, todo codependente é igual, mas não são. Tem pessoas, por exemplo, tem vários padrões. Algumas pessoas têm alguns desses padrões e não têm os outros. E aí, isso varia muito. Algumas pessoas têm um adulto mais desenvolvido, outras têm menos. Algumas pessoas têm... Por que eu falo que tem um adulto mais desenvolvido? Porque tem outras áreas da vida já bem mais trabalhadas. Então, e tem algumas pessoas que não, tem pouco adulto desenvolvido. Então, não tem um passo a passo. Tem algumas questões que eu faço inicialmente, mas para ter uma compreensão melhor da pessoa, por exemplo, eu faço uns questionários, trabalho muito na terapia de esquema, trabalho muito no TCC, então eu faço alguns questionários para identificar o nível de gravidade, quais são os esquemas que essa pessoa tem, quais são os padrões disfuncionais. Agora, não tem um passo a passo, porque os quadros são bem diferentes entre si. As variáveis são muito grandes. Mas se fosse pensar num passo a passo, o primeiro passo fundamental é trabalhar para que a pessoa consiga colocar o foco nela. Muitas vezes a pessoa chega na terapia e ela fica, assim, muito tempo falando do outro. Ela chega e fala do outro. Não, porque essa semana ele. Aí semana que vem ela chega. Não, porque essa semana ele. E ela não olha para ela. Então eu fico tentando estimular essa pessoa. Sim, porque é o movimento que ela vem fazendo. Aí eu converso e falo, você percebe que você fala dele o tempo todo? Você percebe que você ainda não começou o seu tratamento? Não é? Você não começou. Né? Você está tentando começar, mas ainda não começou. Porque o tratamento começa quando você conseguir colocar o foco em você. Não é que você não vai falar dele, mas você pode falar dele com foco em você. Olha, quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando. Quando ele fez tal coisa, eu reagi de certo modo. Agora sim, agora eu estou olhando para mim. Mas enquanto eu só estiver falando da outra pessoa, por isso que é dificílimo ter um passo a passo. Cada um está num ponto da trajetória. É difícil ter isso. Agora, não vou esquecer a pergunta dele, porque ele falou que ele é empregado de uma mãe narcisista, vizinho da mãe narcisista, e esposo, né, vizinho da mãe, e aí marido de uma mulher narcisista, né? Então, como é que ele faz, né? Primeiro, assim, um papel... Na vida a gente desempenha papéis, tá bom? Isso é natural. Mas ter mais de um papel com uma mesma pessoa narcisista é complexo toda a vida, né? Se um já é terrivelmente complexo, ser filho já é complexo, ser filho e empregado aumenta a complexidade mais ainda. Né? Então, me parece que, assim, ele vai precisar trabalhar, talvez, começar a entender se ele não pode criar aí uma outra solução para não ter dois papéis com essa pessoa. Quanto à esposa narcisista,
Ele não falou muita coisa, então ele não pode saber. Mas provavelmente ele não deve ter uma vida fácil, acredito eu. Então, o trabalho do codependente é sempre... Tem uma linha-chave que é fortalecimento. Às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, olha, eu não sei, você vai falar para mim que eu tenho que separar, mas eu não sei, eu não consigo. Eu falei, não vou falar isso. Quem sou eu para falar que você tem que separar? Quem sou eu? Calma. Você só precisa de uma coisa, se fortalecer. Fortalecer essa criança interior. Curar essa criança, fortalecê-la e fortalecer você, fortalecer esse adulto. Veja, isso não vai te fazer mal em lugar nenhum. Se você fizer isso, você vai decidir mais tarde, mais forte, se você quer ficar nessa relação ou quer sair. Mas ninguém vai te induzir a sair ou ficar. Não é esse o nosso trabalho como terapeuta. Então, o que você precisa? Pensando aí nele que fez essa pergunta, é Juarez, né, o nome dele, me parece? Não é isso? Mateus. Ah, desculpa, Mateus. Então, no Mateus que fez essa pergunta, então você precisa se fortalecer. Se fortalecer de verdade, fortalecer a autoestima, começar a se diferenciar dessa pessoa narcisista, das duas narcisistas. Se diferenciar, quer dizer, a gente chama, quando fala de diferenciar, é um trabalho de individuação. Muitas vezes a pessoa está um pouco, como você falou, simbiótica, um pouco fundida nas outras. Precisa estabelecer muito claramente quem é você. Diferenciar você é isso. Individuação. Quem sou eu, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu penso, o que eu não penso, quais são minhas opiniões, quais são os meus valores. Então, descobrir bem quem é você, o que eu sinto nas situações, o que eu não sinto. E quanto mais você faz isso, mais você vai se fortalecendo e depois você toma decisões. O que podemos fazer para manter a mente consciente dessa realidade de dependência? Talvez, né, para lembrar isso, né, o que podemos fazer para a mente consciente dessa realidade da dependência? Não sei, eu entendi dessa forma, que talvez você esqueça que você é uma codependente, né? E que é sério, que é grave, que você precisa sair. Talvez eu entendi isso. Veja, tem uma questão que a gente trabalha, que é fundamental, que é autoobservação. Não existe desenvolvimento humano, cura de criança interior, um trabalho bem feito se você não passar pela autoobservação. Então, isso é uma coisa que eu trabalho bastante com os pacientes, qual que é a ideia de autoobservação? 24 horas por dia, esse é o ideal. 24 horas por dia me observando. Porque se você se observa, você vai perceber quando você escorrega. Você vai perceber quando você tem comportamentos que são disfuncionais, que são da codependência. Então é importante entender de codependência, estudar esse assunto, ler sobre isso, escutar os vídeos, e também começar a identificar claramente quais são os meus padrões. Eu, por exemplo, um dos padrões mais importantes para mim era o da negação. Então, quando eu percebo isso, que esse padrão é muito importante, eu fico muito mais atenta aos detalhes de como eu costumo negar as situações. Então, agora eu não posso dizer mais que eu tenho esse padrão, porque graças a Deus avancei. Mas eu tinha isso fortemente. E quando você nega algumas coisas, você nega o abuso, você nega umas coisas, você não tem saída, você está se equivocando, se iludindo de maneira terrível. Então, a gente precisa entender quais são os nossos... Eu, por exemplo, nunca fui obsessiva. Não tenho esse padrão. Nunca fui ciumenta, não tenho obsessão. Essas coisas não tive. Mas a pessoa... Por isso que eu falo que existem codependentes e codependentes. Cada um precisa entender qual é o seu padrão e trabalhar a autoobservação. Se observar 24 horas por dia. Claro, quando eu falo 24 horas por dia, não estou dizendo que no mês que vem a pessoa já faz isso. É um treinamento. É um treinamento. E ela perceber que quando ela não se observou, ela escorregou e atuou de uma maneira que, puxa, não foi legal. Não foi legal para mim. Então, a grande questão é essa. Auto-observação ajuda muito a pessoa a se manter consciente do seu problema. Então, não vai ficar muito viajando e daqui a pouco, passou 6 meses, ela não se lembra da codependência. Se essa pessoa está tão distraída assim, aí ela não consegue caminhar muito. Gente, aproveitando aí o gancho, amanhã às 18 horas vai entrar um vídeo chamado Chega de Negar Abusos no meu canal, tá? Que ótimo. Emendando aqui. A Deia perguntou o que seria esse cativeiro. O cativeiro, Deia, eu falo, é quando você está numa relação abusiva, seja um lar
abusivo ou uma relação abusiva e talvez você não tenha meios financeiros e nem emocionais de sair, de ser independente, ter a sua casa. Eu chamo isso de cativeiro, que é bem comum para quem vive, né, um lar disfuncional ou tem um marido ou uma esposa abusiva. O Piero Aline está perguntando, e as terapias holísticas, doutora? Se elas podem ajudar? Deve ser, né? Eu acho que é. Eu entendo que todas as terapias podem ajudar. A constelação pode ajudar, as linhas todas, a psicanálise pode ajudar. Ai, que bom você falar de constelação, porque eu levei uma surra, porque eu trouxe a Lília Caldas aqui e ela contou a experiência dela, da constelação, que foi maravilhosa, e todo mundo veio me dar um pau. Eu falei, gente, tudo é com quem você faz. Você pode ter aí um mestre da psiquiatria, da psicologia, se ele não for um bom profissional, não vai somar. Tem muita coisa complementar que soma, depende da sua escolha, de qual profissional é esse, né? Que bom, porque as pessoas admiram o seu trabalho e que bom que você está falando da constelação familiar, que pode somar. Claro, inclusive tem um vídeo no meu canal falando disso, porque as pessoas fazem essa pergunta e eu falo, sim, pode somar. Então, eu acho que todas as terapias podem somar. O reiki pode somar, a acupuntura pode somar. Alguns pacientes melhoram do sono com a acupuntura, melhoram da ansiedade com a acupuntura. Então, gente, veja, são recursos, são técnicas diferentes, mas o que todo mundo quer, quase que a mesma coisa. Autoconhecimento, autocura, não é? Transformação. Então, espiritualidade ajuda demais. Eu sempre, em algum momento, eu falo com os pacientes de espiritualidade e começo a abordar esse campo da vida. Porque muitas vezes a pessoa está bem sozinha, mas ela está desamparada, mas existe aí um amparo espiritual possível para ela. Então, eu acho as terapias holísticas incríveis e, assim, não tenho nada contra, eu acho que as coisas podem se somar. Eu não vejo... Por que a gente precisa reduzir se a gente pode somar? Não precisa subtrair. Por que precisa competir? Eu não vejo necessidade de competição. A gente pode somar. Por exemplo, nós duas aqui estamos fazendo um trabalho que soma uma à outra. Não é fantástico? Então, eu vejo assim as terapias holísticas. Só o cuidado mesmo, que é necessário, né? É muito necessário você escolher. E se você que é vítima... Tem tanto grupo, né? Tem grupos, se comunique com quem é sobrevivente também e pergunte. Você teve uma boa experiência com esse constelador, essa consteladora? Me passa o contato, pergunte. Né? Porque acontece invalidação, gente, em todo lugar. Não só para constelador, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, qualquer terapia, você vai encontrar invalidação. Então, pergunte. Pergunte, porque as pessoas se comunicam nos grupos, né? Entre no grupo e pergunte se tem alguém para indicar. E aí pode falar. Eu gostaria de acrescentar um dado aí, que é o seguinte. Na codependência, especificamente, o que eu tenho percebido aí, acho importante essa pergunta também por causa disso, muitas pessoas passam por psicólogos ou psiquiatras, não importa, que não entendem disso. São pessoas que nunca estudaram esse tema. Então, pacientes minhas, por exemplo, que falam assim, nossa, eu fui na psicóloga, a psicóloga falou, ela sofria abuso no relacionamento, no casamento, e a psicóloga, diz ela, claro, eu não vi, né, mas ela disse que a psicóloga disse para ela, mas você deixa? Como que você fica num relacionamento desse? A paciente já chega lá, sem amparo, sem força, e escuta isso. Então, assim, o que a gente sabe também é que é importante escolher um profissional que tenha um bom conhecimento desse assunto, porque é bem delicado. Eu mesma fiz muitos anos de terapia e demorei para entender qual era o meu problema principal. Demorei para saber, não entender, demorei para saber, porque eu estava fazendo com pessoas que não entendiam disso. Então, isso eu escuto muitas vezes em consultório, pessoas que fizeram trabalho com gente que não entendia desse assunto. E se você vê que o profissional que te atende não entende disso, é melhor pensar melhor e rever. E você acaba tendo mais gatilhos de culpa, né? Quando alguém te fala isso. Sim, você não se compreende. É horrível. Já pensou? Né?
A Kari está perguntando, como viver com a mãe narcisista? Contato zero ou existe um meio termo? Então, acho que aí depende de muita coisa. Muita gente, às vezes, vive na mesma casa com a mãe e aí não tem condição financeira de sair. Eu acho que não existe uma resposta para todas as pessoas que vivem isso que ela está falando. O contato zero é um ideal para o relacionamento com qualquer narcisista. Me parece que é um ideal. Mas a gente sabe que nem sempre a prática permite isso. Muita gente, lembro de uma paciente agora que ela tem a mãe narcisista, mas ela tinha uma culpa enorme. Então ela não conseguia ficar no contato zero. E quando, de vez em quando, ela entrava em contato, ela se sentia mais aliviada. Então, gente, não dá para a gente dar uma receita para todo mundo. Não funciona assim as coisas, né? Então tem que ver se a pessoa tem suporte emocional. Ela tem uma alicerce emocional para o contato zero com a mãe. Nem todo mundo tem. Agora, eu entendo que mãe é um papel que acaba. Acho que isso é uma coisa fundamental que as pessoas muitas vezes esquecem. Mãe é um papel que tem uma função que acaba. Assim como professor. Você passou por um professor, teve um tempo, aí depois daquela pessoa, se você encontrar anos depois, ele não é mais seu professor. Você pode até chamar de professor, professor, que saudade. Mas ele não é mais, não tem essa função na sua vida de professor. Mesma coisa mãe e pai. Isso acaba. Então, achei importante as pessoas perceberem, porque dá a impressão que o papel de mãe é para sempre, o papel de pai é para sempre, mas não é. Então, é importante perceber que depois que a pessoa se torna adulta, não é para ter esse olhar de baixo para cima, como se fosse, né, para a mãe, como se fosse alguém que continua sendo autoridade. Ela não é mais. Ela não é mais autoridade sobre você. Então, você realmente tem direito de ser um ser livre que vai dizer para onde vai. Para onde vou? Eu vou decidir para onde vou. Eu sou um ser adulto, livre, e vou decidir o que eu quero fazer na minha vida. Então, agora, na nossa cultura, especialmente brasileira, a gente tem uma amarração de pais com filhos que parece que mãe e pai continuam para sempre. Eu acho que vale rever. Por isso que eu entendo que o contato zero é o ideal, mas precisa trabalhar muitos conceitos para conseguir fazer isso com a mãe. Agora, se essa mãe continua sendo alguém que lesa, por exemplo, eu me afastei da minha mãe muitos anos, e propositalmente, justamente por causa disso. Depois de muitos anos, eu comecei a retornar esse contato, pouco a pouco. Hoje a gente tem um relacionamento bem leve, muito leve, mas ela sabe muito bem que ela não pode abusar isso, porque se ela abusar isso, eu sumo mais 6 meses, entendeu? Ela já sabe. Então, o controle está na sua mão. Ela percebeu que o controle está na sua mão e não mais na dela. Exato. Então, assim, agora ela me trata de outra maneira. Vai dizer que ela mudou completamente? Claro, a idade ajuda, mas vai dizer que ela mudou completamente? Não. Ela sabe como precisa lidar comigo para me ter por perto. Ela aprendeu. E eu ensino e deixo muito claro o limite. Então, por isso que eu digo, não tem esse contato zero necessário, ponto final, está acabado. Cada pessoa vai encontrar o seu jeito, o seu caminho. E há quem mora com a mãe narcisista e tem contato zero, só vai em casa dormir. E ali está sendo necessário, talvez, para essa reconstrução, né? Exato. Então, tem uma variável muito grande, não dá. Claro, é aconselhável, até porque não é fácil fazer essa construção, né? Quantos anos de lá para cá, né, doutora, você fez essa construção? Levou muito tempo. Então, não é porque para você, né, agora tá bacana que não é um processo. E normalmente é um processo longo, né? Vocês perguntaram aí de anos, talvez de anos, até não o que uma aluna minha diz, a Elo, ela deu o depoimento dela aqui no canal, e ela falou de permeabilidade, né? Você construir e bloquear essa permeabilidade, enquanto você não tampa esses furinhos para mãe, seja lá para quem for, você fica permeável, suscetível a gatilhos de submissão, gatilhos de culpa. Talvez uma palavra, uma frase vai ativar aquele gatilho lá atrás. E aí vai todo o caminho por água abaixo, né? Tem que fazer toda uma reconstrução de novo. Então, demora. Mas sim, eu acredito nisso que você falou, que realmente é possível. Eu acho que o principal é o narcisista entender que não é ele quem mais comanda. E ele não mais te afeta. Enquanto ele perceber que você cai no gatilho de culpa, ele deita e rola.
Agora, quando você diz, não, opa, o controle agora está na minha mão, não está mais na sua. Aí as coisas começam a fluir. Alguém está perguntando se é normal gordinho do Fusca 2016. Adorei o nickname. É normal aqueles narcisistas não quererem filhos? Eu acho que é muito variável, viu? Não dá para generalizar, não. Não acho que dê para generalizar. Não sei. Não sei se já fizeram alguma estatística para a gente saber. Eu não tenho encontrado necessariamente isso. Vejo muitos narcisistas com filhos. Nossa. Assim, pelo que eu pesquisei, ele só tem o filho como objeto, né? E aí ele quer o filho para pagar de bom pai, de boa mãe, ou são frutos de abortos mal sucedidos, esses filhos. Normalmente, ao contrário, eles querem o filho para alguma coisa. O que eu vejo mais comum é os filhos, as vítimas, não quererem filhos, por medo de repetir os traços, e por medo de não dar conta do recado, porque não teve uma mãe como referência. Sim. E aí a Cecília está dizendo, e quando sair dos fármacos, como sair dos fármacos se cada hora vem um problema diferente? E a gente se sente sem força para seguir, aí entra a terapia, Cecília. É claro, né? Exato. Então, assim, é importante lembrar que o trabalho de psiquiatria, do medicamento, ele é suporte. Ele não é o trabalho mais importante. Se você não trabalhar a codependência, você vai tomar remédio pro resto da vida, porque você não está trabalhando o principal. Então, o trabalho é psicoterapêutico, o trabalho de mudança de funcionamento, na maneira de funcionar, de modo de ver a vida, as pessoas, a si mesma. Esse é o trabalho central. Se você não faz esse trabalho, você não pode se libertar de remédio, porque, claro, daqui a pouco você vai de novo sofrer e vai precisar sempre recorrer a isso. Aí o medicamento está sendo usado de uma maneira provavelmente indevida. Porque eu, por exemplo, se eu faço trabalho psiquiátrico, medicamentoso, e vejo que a questão central dela é a psicoterapia, eu não faço uma coisa sem a outra. Não faço. Eu não dou medicamento se a pessoa não fizer terapia. Se ela não entrar na terapia, eu paro. Porque aí fica uma coisa de vamos enxugar gelo? Não vamos enxugar gelo. Pode meditar, né? Aí, e é por isso também que a psiquiatria acaba ficando mal falada. E a pessoa acha que toma remédio pro resto da vida. Porque tem gente que procura o psiquiatra só para aliviar. Só quer aliviar a dor, aliviar a depressão, aliviar a ansiedade, mas não quer resolver a questão principal, que é psicoterapêutica, né? É isso aí. A Silvana PFEI, psicóloga, está perguntando: é o adulto consciente que acolhe a criança ferida, certo? E se esse autoacolhimento for feito de forma intensa, o trauma é liberado, é isso? Veja, liberado, o trauma é liberado, como eu vejo, o trauma ele vai sendo curado, o trauma é um machucado, é uma dor imensa. E aí a dor vai diminuindo. O que eu vejo é que quanto mais esse adulto ampara essa criança, está próximo, ele realmente acolhe, ele explica para ela por que o caminho dela não é o melhor, ele dá esperança para ela. Quanto mais ele está próximo, de fato, a pessoa tem uma melhora absurda, é impressionante. Porém, não é que ela libera o trauma, ela vai curando a dor do trauma. E essa criança sempre vai continuar dentro dela. Por isso que eu falo que é um trabalho de integração e não de eliminar a criança, e sim de integrá-la à personalidade. Então, assim, e de maneira leve, de maneira suave. Então, assim que eu vejo, é uma cura, é uma cura de um machucado. E essa dor vai diminuindo, é impressionante. E aqueles esquemas que eu falo nos meus vídeos, aquelas estruturas, aquelas estratégias, estratégias disfuncionais vão diminuindo pouco a pouco. Para mim, o melhor método foi o TCC. De tudo que eu vi, que eu tive melhor resultado foi com o TCC, sem dúvida nenhuma. Os esquemas, pelo menos para o meu cérebro, foi assim o melhor caminho. E aí a Jaque está perguntando, quando separa isso, melhora com o passe de mágica ou teremos sequelas? Quando passa isso, deve ser o divórcio, eu acho, né? Ou a separação dessa mãe.
tem uma melhora dessas sequelas, mas não é passe de mágica, né, doutora Beth? Veja, eu acho que não é passo de mágica. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Quando separa... Isso melhora como um passe de mágica ou teremos sequelas? Então não. Não, claro que não, né? Assim, veja, se a pessoa se separa, é um passo na caminhada. Mas a codependência, você não muda de personalidade porque você se separa de alguém. Você continua sendo quem você estava, só que provavelmente você vai ter uma nova experiência com outros estímulos. Então, realmente não existe passo de mágica em nenhum momento que eu conheça. Mas, assim, existem treinamentos que podem fazer enorme diferença. Mas, claro que se uma pessoa sai do cativeiro, como você estava dizendo agora há pouco, é um momento de grande avanço, de oportunidade de grande avanço. Mas ela também só conseguiu sair porque ela já avançou também. Então, é a continuidade, é um tratamento, um trabalho contínuo consigo mesmo. E é importante isso que ela está perguntando, porque muita gente pensa que separar resolve. Quem pensa que separar resolve está colocando o foco no outro. O outro estava errado. Então, eu separei, agora minha vida vai mudar. Então, a pessoa não está percebendo que ela vai continuar a levar ela mesma com os padrões dela para um próximo relacionamento. Eu vejo, assim, em figura de linguagem, como se você tivesse uma ferida, tá aberta, né? Você tá com essa pessoa abusiva, tá lá, futucando, sangrando. Separou, a ferida vai continuar lá, só que não vai ter veneno sendo jogado ali, ao invés de jogar remedinho, parar, não vai... Aí você começa com o metiolate, né, muito auto-amor, vai tratando essa ferida, mas não tem mais o agente causador da ferida. A pessoa não vai estar mais ali atacando essa ferida. Mas pensa, é um buraco, né? Não tem como ter passe de mágica mesmo. Como faz para ser paciente da doutora Beth? Depois a doutora Beth vai me passar como fazer contato. Posso deixar o telefone da secretária, não é isso, doutora Beth? Para quem quiser ter paciente dela, vou deixar o site na descrição, o YouTube. E a doutora Beth tem livros também, não tem? Tenho sim. Tem um livro em codependência, que é o Juntos, Porém Livres, que é Harmonizando Amor e Individualidade, que hoje ele está publicado em e-book. Já tive edições em físico, mas agora é difícil encontrar o livro, né, em capa dura, mas agora eu tenho ele em e-book, fácil de encontrar pela Amazon. Agora, o meu segundo livro foi em Assédio Moral no Trabalho. Por quê? Porque tem tudo a ver com a codependência. Muitas pessoas que são codependentes vivem assédio moral no trabalho. Não estou dizendo que todas, por favor, gente. Não estou dizendo que todo mundo que vive assédio moral é codependente, por favor, como você tem que desenhar. Né? É imã, não é? É aquele imã, a gente volta... É imã. Imã, exatamente isso. Então as pessoas também, a tendência a se resignar, a se submeter, às vezes chegam no trabalho e enfrentam grandes problemas. Então o livro é um livro de ficção. Se você entrar no meu site, vai ver dados desse livro, e ele tem ainda em físico, né? Não está em e-book. E acho que também pode ajudar. Muitos codependentes têm problema de assédio moral no trabalho e em casa. Não é? Esse é capa dura. É pelo Amazon ou não? Não é. Eu vou deixar na descrição o link dos 2 livros, tá, gente? Para vocês também. Essa questão da assédio moral é tão séria, hoje eu até comentei com uma pessoa, eu tenho hérnia de disco por conta de assédio moral. A minha encarregada não gostava, eu fui nascida e criada em comunidade. E eu sou parda, né? E eu via uma espécie de preconceito. Claro, nada parecido com racismo, mas tinha preconceito, acontece. Quem é pardo e branco e cresceu em comunidade sabe que existe. E tinha uma fábrica nessa comunidade, a encarregada... eu era a única pessoa tirada daquele grupo e colocada na ala masculina, para fazer hora extra em ala masculina. Então eu pegava muito peso. E aí eu tive escoliose, persifose, pelordose e hérnia de disco. E até hoje, parar com o yoga é cirurgia. Já fui encaminhada para cirurgia, não consegui reverter com o yoga e com RPG, as ferramentas que a gente tem, mas porque eu me submeti. Eu achava, olha o pensamento de codependência. Não, eu preciso provar para ela que, apesar de ir para a ala masculina, eu sou uma boa funcionária. Eu vou cumprir tudo
à risca. E em 8 meses eu perdi, assim, era nova, né, 18, 20 anos. Hoje, com 37, ainda colho aí os resultados. Mas pode Nossa, acontecer coisas graves, desde de assédio sexual, porque as pessoas, sim. né, querem se Uhum, validar. uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aí alguém perguntou, é normal a filha de mãe narcisista não sentir vontade de ter filho? Exatamente, respondi já. É comum Já. medo de É. reproduzir, né? E Uhum. não se identifica com a maternidade, o que também é super comum. Sim, sim. Deixa eu ver, alguém perguntou da consulta de novo, eu já respondi. Alguém perguntou qual a causa do narcisismo, se a pessoa nasce assim. Você quer responder, doutora Beth? Então, as personalidades, os transtornos de personalidade, a gente entende que também é multifatorial. A origem é multifatorial. Então, se entende que existe uma propensão da pessoa, então, sim, pode ter algum fator genético e propensão da pessoa, e muito do contexto de vida. O narcisista, não sei se vocês conhecem o Sam Vaknin, vocês falam dele, do Sam Vaknin? Sim, uhum, Falam, né? falamos. Então, o Sam Vaknin, ele diz que assim, o problema inicial do codependente, tem até um vídeo dele falando disso, e do narcisista seria o mesmo, quer dizer, aqueles traumas na infância seria o mesmo, só que alguns vão para a codependência e outros vão para o narcisismo. Acho interessante essa Hum, visão dele, essa né? divisão. Eu acho interessante porque, então, existe um trauma muito importante no narcisismo, o que não quer dizer que a gente vai justificar a pessoa narcisista, É, tá? Não é? Não vamos justificar abuso com isso, por favor. Mas significa que a pessoa também teve uma história bem complicada e ela tinha uma tendência de personalidade que foi para esta direção. Então, tem um aspecto genético e um aspecto que é contextualização, que é o ambiente da pessoa, que também vai trazer repercussões e vai ajudar essa pessoa a ir por essa estratégia, diria assim, uma estratégia codependente e uma estratégia narcisista. a Juliette está perguntando se a cura da codependência pode ser acelerada com a constelação familiar. Então, o que eu vi, o que eu entendo é assim, primeiro que a gente não fala de cura, né, só para a gente lembrar aqui, para reforçar, a gente não fala de cura da codependência, sim de superação, tá? E porque é uma mudança constante e para o resto da vida, né? E a constelação, pelo que eu sei, por tudo que eu já participei, já me submeti à constelação, já fui em algumas sessões e sei como funciona. Não sei se tem outras que mudou muito de lá para cá, mas pelo que eu sei, ela é mais pontual. Ela acontece em algumas sessões pontuais e a pessoa pode ter insights importantes, pode ter percepções de si mesma e das relações e da sua história e de por que ela é assim e, portanto, pode contribuir. Não tem a menor dúvida de que pode contribuir. Não acho que é uma alternativa para tratar com a dependência, Ah, mas acho sim. que pode sim ajudar. Entra como uma terapia complementar, né? E uma terapia É, complementar. e sempre quando me perguntam de codependência, eu sempre falo, eu não vejo melhor saída do que a psicoterapia, não tem como, porque é algo tão profundo, eu nunca, até eu acho que eu já fiz acho que um vídeo só sobre codependência, porque eu acho que é tão profundo, envolve tanta coisa, é um tema que exige tanto estudo, que eu não Uhum, consigo ter uma alternativa assim, tem como complementar, mas a cereja do uhum. bolo, né, mas não o bolo. Eu acho que o bolo É, seria a terapia concordo. mesmo. A Sim, Beatriz concordo. está dizendo que ela não consegue pedir o que ela precisa. Até em uma situação de doença grave, aí ela está perguntando, é autonegligência? Olha, é tão delicado a gente julgar. Me parece que quando fala em autonegligência, é quase um julgamento. E me parece cruel. Para mim, soa como cruel. Não sei, não vejo, não consigo ver dessa maneira. É provável que tenha aí outros elementos importantes acontecendo a serem analisados para compreender melhor por que esse comportamento. Mas eu realmente não iria por uma fala assim de me parece simplista, sabe? Dizer é autonegligência me parece simplista.
Não. Eu bato muito na tecla do automerecimento. Eu acredito que é não se sentir merecida, mas cada caso é um caso. Porque esse sentimento de não merecimento que é construído lá atrás, nessa infância, né, que você não é digna de merecer o amor da sua mãe, que dirá, né? Sucesso, saúde, um bom relacionamento. Eu acredito que é relacionado a esse merecimento. E aí, o merecimento... Desculpa. Pode falar. Não, eu já ia fazer outra pergunta. E o merecimento está muito ligado à defectividade, que é um esquema onde a pessoa desenvolve essa visão de si mesmo de defeituosa, que eu estava falando atrás, né? De inadequada, de algo ruim. Então, se eu sou algo ruim, eu não mereço pedir. Eu não mereço que alguém me dê algo, que alguém cuide, que alguém venha simplesmente. Então, por isso que é tão duro quando você fala de autonegligência, porque é muito dolorido lá dentro, essa sensação de não sou adequada, não mereço, tenho um defeito. Então... Né? E assim, você falou do livro do assédio moral, eu tenho um aulão gratuito chamado Empodere-se, que é para aprender a lidar com pessoas abusivas. E aí eu dou um exemplo que tem gente que se sente tão pequena e com uma baixa autoestima e tão não merecedora, que trabalha em um ambiente, né, de um escritório, o ar-condicionado está lá congelando a pessoa não se sente merecedora de pedir o colega do lado e falar assim, posso aumentar a temperatura? Não pede, passa o dia inteiro com frio, por não se sentir merecedor e por achar que está prejudicando. Não, se eu pedir para aquecer mais, as outras pessoas vão sentir calor. Então, em tudo. E aí, se você entra num ambiente de trabalho que tem o colega do lado, né, da mesa do lado abusivo, vão deitar e rolar em você, né? Por isso é importante conhecer e não se permitir, né? E a pessoa não quis se identificar, está perguntando sobre essa questão de que ela descobriu que tem uma mãe narcisista, ela percebeu que ela é codependente, e ela quer saber quanto tempo passa para se livrar do sentimento de raiva e de culpa. Bem, essa é uma pergunta dificílima de responder. Quanto tempo passa para ela fazer isso? Vai depender de quanto ela consegue superar, ganhar, vamos dizer, poder, né? Quanto mais eu conseguir desenvolver esse adulto, mais você vai mais rapidamente, porque você não precisa dessa raiva. Você vai perceber que você não precisa alimentar raiva, não precisa alimentar mágoa de outra pessoa, porque você dá conta de você tem uma vida boa, você construiu uma coisa boa. Então, portanto, é importante perceber o quanto tempo vai demorar para que você construa e reconstrua e fortaleça esse adulto. Acho que depende muito disso, porque o adulto, ele vai te mostrar que você não precisa mais disso. Lindo, linda fala, amei. Gente, a doutora Beth já vai finalizar, já vai cair novamente. Vou ler aqui as últimas perguntas, tá? E a Karine está perguntando por que é tão difícil detectar as situações abusivas. Olha que interessante, acho que provavelmente tem a ver com a questão da negação. Claro, também pode ter alguns padrões da codependência, por exemplo, a própria dependência funcional. Muitas vezes uma pessoa não tem só dependência emocional, ela tem uma dependência funcional e dependência financeira. Quanto mais ela está, vamos dizer, nessa engrenagem misturada, mais ela tende a negar abuso. Por quê? Porque enxergar abuso significa precisar fazer alguma coisa. Se eu enxergo, e agora? O que eu vou fazer com isso? Então, desculpa, só para dar um exemplinho. Uma paciente minha, o marido dela, a mãe é narcisista, e o marido, ela não acha que é narcisista. Não, o marido é ótimo. Ele chama a mãe dela de monstro. E eu perguntei assim para ela, você não acha que esse jeito de chamar sua mãe é um pouco abusivo? Não, ele tem motivos. O que você quer que eu faça, né? Percebe? A negação, a pessoa está sendo abusada, mas ela não enxerga. Porque a codependência dela do marido é tão forte e ela não quer enxergar. E faz parte, a negação é isso, né? Então, provavelmente o que acontece ali é uma grande negação. A advogada
da Eliane. Eu tô perguntando se tem uma meditação para ajudar na cura da criança interior. Tem essa meditação no canal, que o título é esse, Como Curar Sua Criança Interior. A doutora Beth tem alguma no seu canal para Então, meditação? e assim, olha, eu tenho uma playlist sobre a cura da criança interior, Ó. que a pessoa vai compreender muitas coisas. Eu ainda não coloquei exatamente essa meditação, ainda está no meu plano, claro, mas assim, acho que vale muito a pena dar uma olhada nessa playlist. Ela tem 33 vídeos, mas a maioria é curto, 8, 10 minutos e tal. E aí vale a pena dar uma olhada lá, gente, porque daqui a pouco eu vou tirar isso do canal e vou fazer um curso usando esse material. Então aproveita e vai lá dar uma olhada. Ó. O aulão chamado Empodere-se, gente, eu vou deixar o link na descrição. É gratuito e também ele vai sair do ar em breve para entrar outro. Então aproveite também. A Deia está dizendo, doutora Beth é fantástica, uma visão de integração. A Cecília está dizendo que faz as 2 terapias, medicamentosa e holística. O Rafael está dizendo, quero terapia dos esquemas, é a terapia cognitivo-comportamental. Desculpa, não é a mesma coisa, tá? O TCC, a terapia cognitiva comportamental, é uma, e a terapia dos esquemas, ela veio do TCC. Ela é um aprofundamento, é uma terapia correlata, ela veio do TCC, mas ela tem várias técnicas que não estão no TCC. Gente, acho que não tem mais perguntas. Alguém está dizendo aqui, constelação recomendo em Curitiba, Elza Carvalho, espaço viver e conviver. Tá vendo, gente? Quem não se comunica, se trumbica, né? A gente se comunicando, nós nos comunicando, nós conseguimos recomendações. Tem alguém dizendo, Mada, Mulheres que Amam Demais. Tem o livro, né? Olha, eu não sabia nada da minha história, né? Eu com 17 anos, eu comprei o livro Madas, para descobrir porque eu caí em relação abusiva e não sabia nada, não tinha dimensão que tinha um pai psicopata e uma mãe narcisista. E o livro me ajudou muito. É bem antigo o livro, mas é muito bom. Mãe é um papel que acaba? Sim, Matheus. Precisávamos muito na infância, né? Agora já não dá mais, né? Já não serve. Quando acaba o papel da mãe? Quando você é adulto, né? Dono da sua responsabilidade. Quando a pessoa se torna adulta, ela não precisa mais de mãe. Precisa compreender isso. Embora muitas pessoas gostem de continuar mamando na mãe, mas né, não é necessário, né? É porque a pessoa tem aí uma ligação disfuncional quando isso acontece. Mas a gente, de fato, quando tem condições de ir para a vida, melhor que a gente vá com a força e coragem da gente, né? E deixa o pai e a mãe para trás. Não significa abandoná-los. É como se eles passassem a ser grandes amigos queridos, quando são funcionais, claro, né? Mas, de alguma maneira, não tem mais aquele papel. É muito importante fazer essa quebra em algum momento. A Cristina, como mudar esse dedo podre? Já falamos também. É possível, tem que mudar tudo que está padronizado e automatizado, né? Se conhecer, né? Autoconhecimento. Isso. A Karen, é possível esta cura acontecer através do relacionamento com o filho? Veja, qualquer relacionamento bom e funcional que aconteça na vida da pessoa pode minimizar um pouco algum sofrimento, algumas dores, mas você dizer que você vai curar completamente através do outro é sempre um risco. Principalmente para a criança, principalmente para a criança. A gente fez uma live, né, eu e a Lília Caldas, já está até no canal, que o título é Filhos Não Curam Feridas Emocionais. Assista, Karen, assista, porque com certeza vai te ajudar. Alguém está perguntando sobre lesão de sentimento. Se você poderia falar um pouco sobre lesão de sentimento. Eu não conheço esse termo, para mim, eu não tenho referência desse termo. Não sei o que quer dizer, não sei se está falando de trauma, não sei. Ai, vai acabar, doutora Beth. Um beijo, obrigada. Para você e depois também. eu envio o link para você, se quiser compartilhar, quando chegar no YouTube. E todos os links, gente, eu vou botar na descrição para vocês acessarem. Quem quiser consultar, quem quiser livro.
Muita gratidão, que Deus continue te Muita abençoando. gratidão minha também com você e todos vocês que estão aqui com a gente. Olha, foi um prazer enorme estar aqui hoje. Um beijo, gente.